Muito. A África, isso é difícil falar e não se emocionar, então me perdoem aí, porque tem coisas que são do coração, né. Mas a África começou pelo Instituto Cancion, né, porque Instituto Cancion, nós começamos em 2005, quando eu ajudei a articular a vinda, né, do Cancion para o Brasil, e nessa época foi incrível, porque eu cheguei do Japão, né, é uma história que fica para uma outra oportunidade, mas foi lá no Japão que eu renunciei tudo e voltei para o Brasil, sem trabalho, sem nada, e fui ter a experiência do ministério, né? Foi algo que eu decidi, né? Abandonar o trabalho, né? Uhum. E seguir algo que sempre eu sonhei, que estava no meu coração. E então eu fui ajudar o Instituto Cancion, que estava Sim. chegando no Brasil, minha esposa advogada, preparou toda a parte do estatuto, Uhum. e eu É apliquei uma minha vida. organização dos Estados Unidos, pastor? Sim, o Cancion é um ministério, né, do Marcos Witt, aquele ministro de louvor, Hum. né, Que é muito muito conhecido conhecido. por aquela canção Santo, né? Holy, né? Holy. É, Aleluia. hum, Aleluia, não. não, são É, na várias verdade são músicas, vários, né, né? o Mas Renova-me, aquele, né, aquela música que a gente sempre canta na igreja, é uma letra dele também, né. renova-me qual trechinho? Você É, arrisca aí. renova-me, Ah, um Senhor Jesus, né, clássico. um clássico. Já não quero ser igual. Exatamente, né, e Hum, muitas outras, né, que marcou muito, né, gerações, creio que a Lindaci também, né, e muitos sim. pastores principalmente têm, vai se lembrar de uma música do Marcos Witt que marcou sua vida, marcou seu ministério, né, Sim, sua jornada cristã, né? exatamente. Então eu tinha um amigo que estudou no Paraguai, apresentou um Uhum. projeto para o Marcos Witt, abriu uma escola e eu fui ajudar eles a partir de 2006, né. Em Hum. 2010, esse amigo meu voltou para o Paraguai, com a sua esposa, então eu assumi a direção geral do Instituto Cancion, na época com 3 escolas, abrimos mais 2, ficamos com 5 escolas no Brasil na época. Eles têm na Argentina também? Sim, na Também. Argentina é o país com mais Instituto Cancion, né, que Eu já li algo sobre. é porque o Lá é forte forte, da né? cultura é o espanhol, né, tanto que hoje o Instituto Cancion ele segue só idioma espanhol, por isso que Hum. depois nós fomos encerrar lá em 2019, né, mas ficamos 15 anos, trabalhando nessa escola, né, de louvor e adoração, expandindo um pouco mais, fazendo 2013 a Cancion Produções, distribuindo as músicas internacionais Uhum. em toda a América Latina. A gente distribuía Hillsong, né, Kelly Job, Toby Mac, né, Chris Tomley, essa Uhum. galera toda, Michael W. Smith, né, Ah, é o Maicon que é do Aleluia, né? isso, Ah, o ele. pianista lá Aham. também, né. E então e depois 2015 a parte do cinema. Mas em 2010, respondendo sobre África, foi o desafio que o presidente, né, o Cancion são vários ministérios. E a parte de escola e louvor e adoração, o nosso líder era o Estevão Vasques, um grande amigo, né, argentino, hoje pastor de uma grande igreja Uhum. em Houston, né, porque ele está morando em Houston atualmente. Então ele me convidou para ser o diretor, nessa época que ficou sem o diretor da escola, e na sequência o desafio para ir para a África, porque em 2008 eles já tinham ido com um grupo de americanos e mexicanos abrir esse Instituto Cancion. Uhum. E o meu papel agora era ir com 2 cineastas cristãos para fazer o documentário dessa primeira escola de louvor e adoração do país. Muito Nossa. lindo, algo muito forte, né, que mexeu com a nação, né, temos Nossa. histórias lindíssimas. Então foi a minha primeira estada que marcou tanto a minha vida que nós trouxemos um africano, né, Foi para o Brasil, mesmo. investimos nele, hoje tenho a alegria, né, de toda a glória ao Senhor, mas hoje ele é líder de louvor e o ministério que ele trabalha são 60 igrejas e congregações. Nosso querido Ebenezer, né, está lá hoje casado com 2 filhinhos, Que pastor bênção. Andrelino, então muita história em Guiné-Bissau. E depois, Aham. 2012, Moçambique, a segunda escola. Tivemos o privilégio de estar lá também, não só na abertura, mas nas formaturas que depois foram ocorrendo, né? Assim que se passaram histórias lindas, né? Que a gente tem muitos amigos lá que conversamos até hoje. Tenho ainda sonhos com a minha esposa de talvez um dia
se Deus permitir, terminarmos o nosso ministério na África. É muito forte. Uau, uau. E eles são pessoas muito alegres, né, Muito, pastor? muito alegres. Eu conheci uma igreja muito viva, né? Até se me permite lembrar disso, é uma história interessante que muitos Sim. dão risada, né? Mas nós estávamos na formatura, né? Reunimos diretores e professores de 8 países para irmos a essa formatura, que foi algo muito inédito em Guiné-Bissau, né? E foi uma festa muito linda, né? Que o africano, ele está no DNA dele, ele veste roupas coloridas, ele dança, ele é muito feliz, ele é muito genuíno, né? A gente se sente muito amado, né, quando está lá. E no último dia que nós estávamos lá no domingo, então o Estevão chegou e falou: olha, estamos aqui em vários diretores, mas somente 3 vão pregar. E cada um vai pregar numa igreja. Eu fui preparar o meu sermão e no dia que antecedeu, ele teve uma direção diferente. Falou: não, nós só vamos em uma igreja. E eu vou dividir o sermão em 3 partes. Eu vou pregar, o diretor do México prega e o Gil, diretor do Brasil. Como eu conhecia ele, né? Eu brinco que ele tinha muitas qualidades, apesar de ser argentino, né? A gente brincava muito. E aí ele era muito sério e aí a gente foi para aquela igreja, caía gente pelas janelas, né? Lotado. Deus do céu. E ele é um pregador, já traduzi ele várias vezes no Brasil, em vários eventos, né? Estância Árvore da Vida, em Sumaré, ele veio para várias igrejas. Mas ele pregava em espanhol e havia um tradutor que tinha muita experiência com o português, mas também era um missionário argentino. Então não era aquela tradução assim, né, do nosso português, apesar que lá em Guiné-Bissau se fala o português de Portugal, porque eles também foram colonizados pelos portugueses. Eles né? têm aquele sotaque. Isso, Guiné-Bissau está 4 horas de voo, né, até Lisboa, né, Portugal. É pertinho demais. E eu achei muito interessante, porque quando a gente vai pregar numa igreja, a gente quer saber se a igreja é avivada, se a igreja é tradicional, né? A gente quer ser mais assertivo. E eu não estava conseguindo definir, porque eu falava: poxa, eles são tão felizes, mas estava tudo quietinho assim, né? E ele pregando, e aquela tradução, e de repente vem umas palavras meio estranhas, né? Porque dependendo do sotaque, por exemplo, como se fala 1 milhão em espanhol. Se você pega um Cerro Porteño, ele vai falar 1 mijão. Não. Só que o mijão para o português, vocês me entendem, né? Não é uma palavra muito legal. Né? E aí foi soltando algumas palavras assim, eu via que o pessoal ficava lá observando. Eita. Aí terminou os 20 minutos dele, veio um outro amigo do México, também no espanhol, bem difícil ainda. Bem né? sofrido. E aí mais uma tradução. E eu falei: bom, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou arriscar, porque eu já estava explodindo dentro de mim. Aí eles: Gil, pode seus 20 minutos fazer o encerramento, né? E eu peguei o microfone, né? e 2 caixinhas bem pequenininhas lá e olhei para a igreja e falei: paz do Senhor, querida igreja, que alegria, aleluia estar com vocês aqui nessa noite, glória a Deus! Uau! Sabe uma faísca num barril de pólvora? Foi mesmo que tocar atrás de também. Tambor, se levantaram e começaram a dizer: ah, se eu não falar nossa língua. E aquelas africanas rodopiando em volta. Só na saudação. Só na saudação. Amanhã o senhor vai saudar a nossa igreja. E aí o meu diretor, que estava já sentado lá, o Estevão, me levanta do púlpito, vem no meu ombro, encosta, fala: me dá um pouco disso. Porque na saudação, uma alegria dessa, mas vamos terminar de pregar. Aí depois ele veio e falou: cara, como assim? Eu falei: eu só falei o português e eles entenderam, foi só isso. Eles não estavam entendendo o resto do povo, né? Mas foi lindo, assim, uma historinha que me passou na cabeça agora.